Fala galera, 2 centavos na área, e a ideia desse vídeo é trazer novamente algumas notícias aqui de fora a respeito do Brasil. E acho que, como todo mundo deve ter visto, essa semana saiu na capa da Economist novamente o Brasil, e com os dizeres "Time to Go", que é algo como a hora de ir, e a foto da Dilma. E outra reportagem bem interessante foi a da Reuters, que liberou os números aí do IBGE a respeito da taxa de desemprego no Brasil, que subiu para 9,5%. Antes disso, eu só queria tocar num ponto a respeito das Olimpíadas. Aqui fora tem-se muito em pauta o risco das Olimpíadas no Rio por conta de toda a crise política que a gente está tendo. Então, estão começando a colocar em xeque a viabilidade de se fazer as Olimpíadas. E, inclusive, você já vê pessoas procurando alternativas e vendo como que se faria as Olimpíadas em outras cidades, caso seja necessário. Inclusive, eu ouvi pessoas falando aqui de Londres que eles usariam as estruturas que já estavam construídas e coisas parecidas. Mas, assim, de novo, o Rio entrando em xeque aí. A crise política afetando, obviamente, outras áreas. E, além disso, tem também a questão do ministro dos esportes, que pelo menos está chegando aqui meio que como se fossem uns boatos, assim, algumas informações de que ele ia se afastar do cargo. E acho que até algum político do PCdoB iria assumir, mas assim, não tem nada muito certo. Então eu prefiro dar uma segurada para falar depois sobre esse assunto e focar agora mais nos dados que de fato saíram já. E aí, para começar, eu queria falar da primeira notícia, que foi da Reuters. Novamente o IBGE liberando os dados de emprego, e a taxa de desemprego do Brasil subiu para 9,5%. Isso significa que desde o ano passado até hoje, o Brasil perdeu 3 milhões de emprego, aproximadamente 3 milhões de vagas de emprego. E, obviamente, a reportagem ela foca muito no fato de que quando você tem uma crise econômica que você está botando, o número de desemprego está subindo e tem muita gente que está ficando na rua. Você tem uma crise política que nada está funcionando no Brasil. Além disso, uma gigantesca crise de confiança, porque, a qualquer momento pode surgir mais alguma notícia bizarra e algum escândalo de corrupção. A situação realmente está bem complicada. E junto disso tudo, a Dilma está muito mais focada atualmente em se manter no poder, em evitar o impeachment, do que propriamente dito em tentar melhorar a situação econômica. E como eu já disse num vídeo anterior, a situação econômica ela é meio que o estopim para que comecem de fato a ter esse tipo de manifestação contra o governo, tá? Via de regra, ele sempre vai começar quando as pessoas sentem no bolso que elas estão perdendo poder de compra, que elas estão perdendo dinheiro. Então, enquanto não se resolver a crise econômica, sempre vai se ter uma crise política. Independente do que aconteça, a Dilma pode sofrer o impeachment ou ela pode renunciar, podem chamar novas eleições. Porém, enquanto não resolverem a crise econômica, você sempre vai ter esse pé atrás com a política. A reportagem segue dando os dados, os números oficiais do IBGE, mostrando que 9,6 milhões de pessoas estão desempregadas hoje em dia no Brasil e que isso é um aumento de 2,8 milhões de pessoas no mesmo período do ano passado. Então, basicamente, o que a gente está vendo é que no período de 2015, como eu disse anteriormente, o Brasil perdeu aproximadamente 3 milhões de vagas de emprego. E isso é um aumento de 42% em um ano, o que é uma taxa extremamente alta e elevada para qualquer padrão de país no mundo. Para piorar o cenário, mais de 2 milhões de pessoas vão perder, por conta do prazo, o auxílio-desemprego em junho. E isso vai acentuar ainda mais tanto a crise econômica quanto a crise política. Tá? Vai botar muito mais peso nas pessoas que vão estar indo contra o governo. E então, novamente aqui, se o governo não resolver a parte econômica primeiro, ele não vai conseguir sair do buraco. E o problema é que o governo está focado em se manter no poder atualmente e não em resolver a questão econômica.
E, na verdade, para resolver a atual crise que começou por conta de falhas nas decisões passadas, você tem que sim sofrer algum tipo de impacto. Então, novamente, os próximos anos vão ser muito difíceis para o Brasil. Tá? Para quem achava que o Brasil estava vivendo num período de bonança, acho que vai começar a cair a ficha de que não tem almoço grátis. A Economist, ela já faz uma reportagem um pouco mais ampla, né? Então ele começa mostrando todas as dificuldades que a Dilma tem enfrentado atualmente e basicamente pontuando, né? A questão do escândalo da Petrobras, que começou quando ela era chefe do conselho, a economia que está enfrentando a pior recessão desde 1930, então são quase 100 anos que o Brasil não tinha uma recessão tão grande e com níveis de desemprego tão altos. E, obviamente, isso acaba ocorrendo muito fortemente por conta de decisões erradas que ela tomou e a força política dela que tem cada vez mais se enfraquecido, deixando ela quase que de mãos atadas e sem ter muito o que fazer. Como consequência, você tem a aprovação do governo sendo pífia e estando pouco se mantendo acima de 2 dígitos ali, e milhares de pessoas protestando contra a Dilma e contra o atual governo nas ruas, o que seria uma clara demonstração de falta de apoio popular também. Só que, apesar disso tudo, ela ainda conseguia se manter, digamos assim, porque mesmo com pessoas de alto escalão do PT caindo ao redor dela, digamos assim, sendo presas e acusadas, ela ainda se mantinha a salvo. O nome dela não havia sido citado e ela não tinha tomado nenhuma atitude que a levaria, de fato, a sofrer o processo do impeachment. Só que essa parca credibilidade que ela ainda tinha, ela cai por terra a partir do momento em que ela nomeia o Lula para ministro-chefe da Casa Civil, claramente fazendo uma jogada ali política para que tire ele da investigação pela Polícia Federal e coloque ele para ser julgado pelo Supremo. E, segundo a The Economist, por mais que ela não tenha feito isso de fato como uma jogada política para salvaguardar o Lula, esse vai ser o efeito, essa vai ser a consequência, vai ser total perda de credibilidade dela. E assim, o último resquício de defesa que ela tinha está caindo por terra, porque a partir desse momento ela está sendo acusada de interferir na justiça e, obviamente, isso já dá aí mais munição para que ela sofra um processo de impeachment. E só para deixar claro, a posição da Economist, ela é bem central, assim, eles tentam ser bem justos, tá? Eles dão os dados, obviamente, eles tentam demonstrar de uma forma bem clara o raciocínio deles, mas eles deixam bem claro que a forma de se tirar um presidente tem que ser através da justiça e que o processo de impeachment não é golpe, porém, ele também tem que ser julgado corretamente. Tá? Eles focam na questão das pedaladas e eles falam que aparentemente isso não seria motivo suficiente para tirar um presidente e que tudo indica que isso foi uma jogada política para aproveitar que, dado que a credibilidade da Dilma estava muito em baixa, você tenta buscar razões para que você comece o processo de impeachment e utilize meio que desse meio para conseguir tirar o presidente. O que, na minha opinião, faz um pouco de sentido, tá? Eu, particularmente, eu sou completamente contra as pedaladas. Eu acho que ela afeta muito mais o Brasil do que as pessoas têm ideia, porque ela vai denegrir a credibilidade da instituição brasileira. Porém, de certa forma, eu concordo. Talvez seria uma coisa muito grande você ter um processo de impeachment, de você tirar o presidente somente por causa disso. Por outro lado, a justiça também deixa bem claro, tanto no Brasil quanto a própria opinião da Economist, eles tentam deixar bem claro que eles querem ouvir a opinião das ruas. E que, obviamente, se a população, ou se a maioria da população não quer a Dilma como presidente, isso deveria ser um indicador para ela de que a governabilidade seria
quase nula. E que, pelo menos na minha opinião, seria muito mais justo que ela se retirasse. E só para lembrar aí para o pessoal, o processo do Collor foi mais ou menos assim. Ele também começou a perder o apoio popular, perdeu o apoio da base governista dele, e quando ele estava prestes a sofrer o impeachment, ele renunciou. Tá? Então, sei lá, na minha opinião, seria a forma mais honrada aí de se fazer essa transição. Seria a própria Dilma olhar e ver que, cara, do jeito que tá, não tem como continuar, e a cada dia que ela fica no governo, afunda mais o Brasil na crise. A renúncia da Dilma também poderia abrir caminho para uma estabilização da economia, porque, apesar de não gostar nem um pouco do Temer, ele tem a base governista, digamos assim. Ele teria uma base para poder tomar algumas medidas que tirariam o Brasil, ou pelo menos começariam a tirar o Brasil da crise. Tá? O Brasil acabou de anunciar aí que para o ano de 2016 o orçamento prevê um déficit de quase 100 bilhões. Então, a gente está falando aí de aproximadamente 11% do PIB brasileiro vai ser déficit do governo, e tem que ser feito alguma coisa, porque, obviamente, quanto mais você cria esse déficit do lado governamental, mais você aprofunda a crise. E só para dar continuidade aqui na reportagem, ela segue, obviamente, criticando o Temer, que também é alvo de investigação, e mostrando que, na verdade, o problema é muito maior, né? Porque dos 594 membros do Congresso brasileiro, 352 estão sendo acusados de algum tipo de crime. Então, assim, por mais que você tenha uma nova eleição presidencial, você teria que esperar até 2019 para conseguir mudar alguma coisa. E por fim, a Economist ela também volta um pouco a criticar a parte do judiciário. Então eles botam ali meio que em perspectiva, falando que o judiciário brasileiro ele tem sim crédito porque está segurando aí os maiores empresários, está conseguindo fazer algo que de fato nunca foi feito antes na política brasileira. Então você está investigando o cara que é bilionário, você está investigando o presidente de grande empreiteira, e você está prendendo esses caras, você está deixando esses caras presos. E, obviamente, isso é o lado positivo. Porém, existe um lado negativo, que foi até um pouco do que eu critiquei no meu último vídeo lá, que eu falei que eu não quero um Brasil com heróis, que é exatamente o fato de que o judiciário, por vezes, parece estar agindo de uma forma muito mais política do que em nome da justiça. E que isso também deveria ser muito investigado, né? Obviamente o judiciário aqui a gente está falando dos juízes e da Polícia Federal, tá? E não somente do Supremo. Por fim, a reportagem acaba indicando que a Dilma sair seria só o primeiro passo, tá? E que a crise financeira e esse escândalo da Petrobras, eles deveriam ser usados, digamos assim, como um turning point, né? Um ponto de virada. Você tem que utilizar as coisas ruins para modificar os reais problemas da economia brasileira. Então, aproveitar para fazer uma reforma política, uma reforma no orçamento, diminuir o tamanho do Estado e tirar práticas que levam à corrupção. Além, obviamente, de se ter um melhor controle dos gastos públicos e das aposentadorias, que continuam ainda sendo um ônus muito grande para o governo. Então, novamente, a parte política ela é importante, sim. A Dilma sair agora daria, de repente, um gás que o governo brasileiro precisa para poder se mexer um pouco e parar essa estagnação. Não é nem um pouco interessante que a Polícia Federal e que o Supremo parem de fazer o trabalho que eles estão fazendo, porque as investigações têm que continuar e mostrar de fato que há governança no país. Porém, esses são os primeiros passos. Para o Brasil não cair na mesma armadilha de novo, mais coisa tem que mudar. E assim, na minha opinião, eu concordo muito com esse final da Economist.
Eu acho que é bem assim mesmo. A conclusão que a gente tem que tirar disso tudo tem que ser alguma coisa para melhor. A gente não pode simplesmente também querer gritar fora a Dilma sai e aí entra o Temer, ou se convoca nova eleição e entra alguém no lugar e as coisas não mudam. A gente vai continuar caindo sempre numa armadilha. Então a hora de mudar é agora. A gente tem que aproveitar a força política, tem que aproveitar a força que as pessoas estão tendo para conseguir modificar pontos estratégicos e, centrais na política econômica brasileira. Falou, pessoal. Um abraço, até a próxima e valeu.